O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Para quê, irmão? Não sermos condenados com o mundo. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que coisa boa é quando o ser humano reconhece o seu estado de pecado. Coisa boa. Por que, irmãos, que eu disse para nós irmos direto ao ponto? Porque normalmente, irmãos, às vezes nós lemos esse texto superficialmente e nós não olhamos para a responsabilidade que nós carregamos sobre os nossos ombros quando nós reunimos num momento como esse, numa data que normalmente não é uma data certa que dá todo mês, tal dia, como hoje é dia 6 ou dia 5? Dia 5, né? Não é nessa mesma data. Talvez mês que vem vai dar ou para lá ou para cá, né? Mas cravou-se aqui, né? Também por lá para onde eu estava andando, era sempre no primeiro domingo do mês, a igreja reúne para essa festa. Então, o que eu quero que você entenda, meu querido irmãos, que neste momento, mais ou menos nesta mesma hora, milhões no Brasil estão reunidos para este ato. Para este ato. Aleluia. O que eu quero que nós entendamos com isso? É que o adversário de minha alma, o adversário de tua alma, o adversário do homem, o adversário dos salvos em Cristo Jesus, certamente neste momento ele está indignado com o povo de Deus. Mas eu quero vos dizer nessa noite que ele perdeu. E aqueles que aqui, louvado seja Deus, estão cientes que aqui está reunidos para nós podermos juntos anunciarmos a morte do Senhor Jesus, até que a trombeta, louvado seja o nome do Senhor, possa soar no céu e a igreja dizer: Maranata, ora vem, ora vem. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, e esse texto sagrado do apóstolo Paulo, você pode ver, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo diz assim: olha, porque eu recebi de quem? Do Senhor.
E da mesma forma que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos: não deixe cair do esquecimento o sacrifício que eu fiz pelo mundo, o sacrifício que eu fiz pela humanidade, o sacrifício que eu fiz pela igreja, o sacrifício que eu fiz por você. Louvado seja Deus, porque a Bíblia nos diz o seguinte: que Deus, olhando dos céus à terra, não viu injusto sequer, e enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E este ato de Jesus jamais poderá cair no esquecimento. E Jesus fez esse pedido aos seus discípulos. E o apóstolo Paulo, que recebeu isso do Senhor Jesus, ele disse para este povo, que era um povo gentil, que era um povo que não tinha direito nessa salvação, mas que foi alcançado por esta graça de Jesus. E agora o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido de vós. Semelhantemente também depois se tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, ou do Novo Testamento. E assim sucessivamente. Mas para que isso tenha um efeito dentro de vocês, ou na vida de vocês, ou na vida de cada um de nós, tem os pré-requisitos que nós precisamos seguir à risca e procurarmos fazer com afinco, para que nós não possamos ser condenados com o mundo. E o que é isso? Então, o texto nos diz, então, aí na sequência, no versículo número 5, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque esse povo aqui, como vocês mesmos já sabem, ele já estava perdendo um pouco, tinha perdido a essência, ou já não estava dando o mesmo valor que tinha este ato. É bom nós lembrarmos disso. Esse povo até reunia, fazia esta festa, mas já estava havendo muita indiferença entre eles. Uns comiam antes, outros comiam depois, uns se embriagavam, outros ficavam tontos lá, dando trabalho. E o apóstolo Paulo agora então chama e mostra para eles como é que deveria ser feito esse ato, para que ele pudesse sofrer efeito na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. E jamais nós podemos deixar de comentar isso e dizer isso para a igreja. Então na sequência vai dizer: porque todas as vezes que comer esse pão, beber desse cálice, anunciei a morte do Senhor até que venha. Portanto, olha só a responsabilidade agora que ele traz sobre os nossos ombros, sobre os meus ombros, sobre os ombros de cada um. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Meu Deus, tem de misericórdia de mim. Eu não quero ser cúmplice, eu não quero ser culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Oh Deus, aleluia, Pai. Faz-me digno, Senhor, de tocar no corpo e no sangue do Senhor. Eu posso até dizer, queridos irmãos, que este pão, esse cálice que está aqui, do jeito que está aqui, ele é de uso natural, uso comum. Qualquer um pode ir na padaria comprar, comer, o outro
pode ir comprar o cálice e beber normalmente, mas depois que nós apresentarmos este cálice, este pão ao Senhor, ele tornará-se um símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Agora se torna santo. Não é mais qualquer um que pode tocar, não é mais qualquer um que pode comer, não é mais qualquer um que pode beber, porque se nós fizermos isso indignamente, nós seremos culpados da morte do corpo e do sangue do Senhor. E nós, como queremos herdar a vida eterna, jamais podemos fazer isso. É por isso que nós temos um tempo para nós fazermos um momento de reflexão. Qual é o tempo, irmão geral? Se você não teve tempo de fazer antes, pode ser agora. Oh, grande Deus, aleluia, Pai. Nos Salmos, que foi lido aqui, nós vemos Davi dizer assim: Senhor, somente contra ti pequei. Oh, Deus, aleluia, Pai. Mas tem misericórdia de mim. E já no versículo final ele diz assim: ó, por que, Senhor? É porque quando eu falar, Senhor, eu quero que a minha voz seja ouvida. Aleluia. Eu quero que a minha voz seja respeitada como rei. Aleluia, Deus. Eu quero, Senhor, que quando eu for fazer um julgamento, que esse julgamento seja um julgamento reto. Oh, aleluia, Um julgamento Deus, oh perfeito. glórias. Eu não quero, Senhor, que quando eu falar, eu seja desacreditado, que haja dúvida nas minhas palavras. Eu não quero, Senhor, que quando eu julgar, o meu julgamento seja um julgamento que talvez alguém vai olhar e falar assim: não, rapaz, não foi um julgamento correto. Isso ele pediu a Deus. Aleluia, Pai. E é isso que nós devemos fazer, queridos irmãos. Davi estava dizendo que somente a Deus ele tinha pecado. E existe pecado que nós pecamos contra Deus, e existe pecado que nós pecamos uns contra os outros. E nós precisamos de ter a humildade de reconhecer os nossos erros, seja ele com quem for. Oh, Deus, aleluia, Pai. E mesmo, queridos irmãos, quando alguém pecar contra nós não precisamos, sendo nosso consciente, nós não precisamos esperar que esta pessoa reconheça o seu pecado e venha ante nós, não. Nós podemos antecipar-nos e ir ante ele, dizer: irmão, as tuas palavras foram muito duras, o seu jeito de me tratar foi muito ríspido, eu senti ofendido, quase que eu saio da santidade. A própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E em se tratar de condenação, irmãos, nem o culpado quer ser condenado. Nem o culpado quer ser condenado.
se possível for, ele nega o tempo inteiro. As provas estão aí, provas materiais, provas científicas, não. E ainda tem um advogado do seu lado, não, meu cliente não. Agora, para com Deus, irmãos, é diferente. Porque quando Deus abrir os livros, vai estar tudo escrito, os nossos atos. Deus sabe dos nossos atos. E agora o Apocalipse vai dizer o seguinte: quando abrir o outro livro, que é o livro da vida, aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo, o que é a segunda morte. A segunda morte trata-se da eternidade, onde para sempre ficarão os condenados e os salvos estarão com Cristo também para sempre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E é com este afinco, queridos irmãos, é com esta fé que nós temos em nosso coração e nossa vida, que nós temos a consciência, louvado seja o nome do Senhor, que nós precisamos de estarmos fazendo a coisa certa enquanto aqui nós vivemos, para que quando desta vida nós partirmos, nós temos a certeza que estaremos com o Senhor para a eternidade, da eternidade para todo sempre. E é isto que a igreja, louvado seja Deus, almeja. A igreja do Senhor foi chamada para isso. Nós não fomos chamados, queridos irmãos, para sermos vencidos, mas nós fomos chamados para sermos vencedores. E com esta fé, louvado seja Deus, que está posta esta mesa, louvado seja na nossa frente nesta noite, para nós estar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E desta forma, louvado seja Deus, nós seremos justificados na presença do nosso Deus. E eu quero crer que enquanto a igreja aqui existir, nós vamos fazer isso. Geração vai, geração vem, nós vamos continuar fazendo isso, porque essa foi uma ordenância do Senhor Jesus. Eu posso até dizer que há igreja por aí que faz este ato de ano em ano, mas as Assembleias de Deus fazem de mês em mês, para que nós possamos continuar nessa comunhão. E o texto nos diz assim o seguinte: olha, todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Tem data então? Qual é a data certa? É de ano em ano? É de mês em mês? Não, pode ser até de semana em semana. Não tem problema não. Se você disser aqui hoje e amanhã, ou na semana, próxima semana você for em outra igreja e está em comunhão, faça. Não tem problema algum, né, pastor João? O senhor nunca pregou aqui contrário a alguém tomar ceia 2 vezes no mês? Está na liberdade. Isto prova a sua comunhão entre a igreja e comunhão com os céus. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e que este ato possa ser para nós um ato de comunhão, um ato de sabermos que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E leve para si nesta noite, se porventura você ainda não sabia, este ato também é uma forma de pregarmos o Evangelho do Senhor. O texto nos diz que é para nós anunciarmos a morte do Senhor
antes que Ele venha. Não deixe chegar a sexta-feira da paixão para você anunciar a morte do Senhor. Não. Não espere isso, não. Nós podemos anunciar a morte do Senhor todos os dias. Sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e agora está colocado em nossas mãos a salvação bendita. Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus e que a nossa fé seja aumentada dia após dia. Amém.